Hoje nós vamos aprender a utilizar a função Import HTML dentro do Google Sheets. Se interessou? Quer saber como que a gente vai utilizar essa função? Vou dar um spoiler aqui e vou te mostrar. A gente simplesmente vai trazer uma lista de feriados para dentro dessa planilha aqui no Google Sheets. E o mais interessante, essa nossa guia aqui, ó, se eu simplesmente trocar o ano, ele já vai atualizar essa nossa lista de feriados. Ou seja, uma tabela completamente dinâmica, fazendo um web scraping lá dentro do site da Ambima, que é o que a gente vai utilizar, que é justamente o site da Ambima aqui que a gente vai usar para buscar a lista de feriados. E no Google Sheets a gente vai colocar esse incremento aqui, ó, que é justamente troquei o ano, ele já recarrega para mim quais são os feriados, no caso, naquele ano selecionado. Se você se interessa por conteúdos relacionados a Power BI, Google Sheets e Excel, você está no lugar certo. O meu nome é Daniel e a gente vai trazer conteúdos aqui muito relevantes todos os dias para você aprender de fato a utilizar essas ferramentas e ter um maior ganho de produtividade no seu dia a dia. Então se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações para receber toda vez um aviso quando um conteúdo novo for publicado aqui no nosso canal. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. A gente já está aqui com a nossa planilha, que a gente vai reproduzir ela aqui dentro do Excel e simplesmente eu vou criar uma nova guia aqui embaixo, onde eu vou iniciar a fazer a nossa função. Igual é no Excel, eu vou digitar aqui ó, um import, ou seja, para eu poder justamente localizar a minha função. Afinal, nós vamos utilizar a função import HTML. Ele aparece ali import XML, import data, import feed, import HTML, que é a função que a gente vai usar. Localizei ela, dou um tab para poder selecionar a função. Show de bola? Ele vai pedir para mim agora algumas condições. A primeira delas é justamente a URL, ou seja, de onde que eu vou importar essas informações que estão em HTML. Vou abrir aqui uma aspas duplas para eu poder sinalizar esse texto dentro do Excel, que a URL vai ficar como um texto ali dentro do Excel. Venho aqui no site da Ambima, ó, e copio a minha URL, certo? Copiei a URL, colo ela aqui justamente dentro do Google Sheets. Fecho aqui a aspas duplas. Show? Fechei a aspas duplas. Ponto e vírgula, agora eu vou para a minha consulta, ou seja, qual é o tipo de consulta que eu quero fazer? Eu quero retornar, no caso, a tabela, que é justamente essa tabela aqui que está dentro do site da Ambima. Feito isso, o que eu vou digitar? Eu vou abrir novamente uma aspas duplas e vou digitar aqui, ó, table, de tabela, certo? Fechei aspas duplas, ponto e vírgula, e agora eu vou justamente para o índice, ou seja, qual é a tabela que eu quero retornar dentro daquela seleção. Pode acontecer que você entre em um site e tenha várias tabelas dentro do site. Cada tabela daquela está identificada por um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Vai ser a tabela dentro daquela URL que você está buscando as informações. Nesse caso aqui, a gente vai fazer o teste para encontrar exatamente a tabela que a gente quer buscar. Então, vou digitar aqui, ó, primeiro 1, fecho parênteses e dou Enter. Vou ver se ele vai retornar algum valor. Ele não retornou nenhum valor, apenas apareceu table, 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 certo? Então, não é a tabela número 1. Eu venho aqui, ó, digito o número 2 e dou Enter, vou ver se ele vai retornar alguma informação. Não retornou nada. Vamos avançar aqui então, vou digitar 3, realmente uma etapa que a gente tem que ir testando, entendeu? Até ele encontrar, olha, ele encontrou aqui os textos, esse texto aqui, esse daqui, foi o que ele encontrou lá dentro do intervalo. Ou seja, a gente está chegando perto. Vou digitar aqui agora o número 4 para poder testar. Na maioria das vezes o 4 é o que funciona, olha só. Funcionou. Ele já encontrou aqui para a gente qual é a tabela. Só que ela veio meio desformatada. A gente agora vai aplicar algumas formatações aqui dentro dessa nova tabela. Primeiro eu seleciono aqui pelo lado, 2 cliques rápidos aqui entre uma célula e uma coluna e outra, para ele poder ajustar. Pego esse intervalo aqui e ajusto também como data, para ficar melhor exibido ali para a gente, certo? Seleciono aqui o meu cabeçalho, venho aqui em cima, ó, centralizo esse texto, posso vir aqui no balde também e colocar aqui uma cor, justamente para poder ficar, e venho na letra e também coloco uma cor para poder ficar ajustado e ficou certinho. Ou seja, minha tabela já está ganhando forma, já está ficando interessante para a gente poder visualizar. Posso vir aqui também, selecionar todo esse intervalo e colocar aqui, ó, linhas de grade, só que ficou umas linhas meio espessas aqui, ó. É porque eu venho aqui no estilo da borda e troco para essa borda aqui mais fina, ou seja, eu coloquei essa borda mais fina. Se aqui ao em volta eu quiser colocar uma borda mais espessa, eu venho aqui, ó, clico justamente nas linhas de grade, clico aqui do lado aqui, ó, antes eu clico aqui apenas em bordas externas. Selecionei as bordas externas, venho aqui em estilos e seleciono essa daqui para ficar mais espesso aqui do lado de fora e ficar melhor
visualizado essas informações dentro do Excel. Só que aí, pô, Daniel, você mostrou lá que aqui tem um filtro aqui, ó, que eu vou trocando aqui a questão dos anos e ele já vai mudando pra gente, tá? Como é que a gente faz isso? Como que a gente automatiza essa planilha agora para justamente eu trocar o ano ali e ele já modificar quais são os feriados que existem dentro daquele ano? Bora fazer então essa questão aqui, ó. A gente vai justamente trabalhar agora na alteração da nossa URL. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai trabalhar justamente na modificação da minha URL aqui em cima. Vou trabalhar em cima disso agora. Como que a gente pode fazer isso? Na URL, tá vendo que aqui ele tem esse ano aqui, ó, 2022, ou seja, toda vez que troca lá no site, a única coisa que altera é justamente o ano. Então ali está 2022, vai mudar para 2023, 2024, 2025. Como que a gente faz isso? Antes da gente fazer essa alteração aqui, eu preciso criar aqui justamente o meu seletor de anos. Então eu vou fazer esse seletor de anos. Existem duas formas a gente fazer essa questão aqui do seletor de ano. Eu vou explicar aqui a primeira forma e a gente vai seguindo na criação justamente desse seletor de ano. Olha só, eu vou vir aqui, ó, na guia dados e vou selecionar aqui justamente a função de validação de dados. Ele vai abrir para a gente essa caixa aqui no canto aqui, ó, que eu vou simplesmente clicar aqui em adicionar regra. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar aqui um menu suspenso. Eu posso simplesmente vir aqui e digitar os anos, por exemplo, 2021, 2022, 2023, 2024 e vou digitando os anos, ó. Vou colocando todos os anos aqui, vou colocar até 2026, certo? Tenho todos os anos aqui já selecionados. Quando eu clico aqui em concluído, o que ele faz aqui, ó? Tá vendo? Ele já criou aqui um menu suspenso para mim, ó. Se eu clicar, já vai aparecer todos os anos aqui para justamente eu fazer a seleção, ou seja, todos os anos já estão ali, eu consigo trabalhar agora na seleção desses anos. Show? Uma outra forma de eu fazer esse menu suspenso aqui é, por exemplo, eu abrir aqui embaixo uma nova guia, então clico aqui no mais aqui embaixo aqui, ó, clico nesse mais, ele vai abrir para a gente ali a página 3, certo? Feito isso, eu posso vir aqui, ó, e digitar aqui, ó, por exemplo, ano. Aí eu venho aqui e crio, por exemplo, eu quero começar no ano 2020. Certo? Digitei aqui o ano 2020, eu simplesmente vou criar agora quais serão os próximos anos. Veja bem, ó, se eu pego aqui, ó, e simplesmente clico e só arrasto, ele repete 2020 para todo mundo. Agora, se eu clico aqui dentro, ó, aperto o Ctrl e arrasto, ele já cria ali os outros anos para a gente. Eu vou criar só até o 2026 para ficar exatamente ali igual tá no outro exemplo que a gente fez. Ó. Pronto, formato aqui o cabeçalho, posso centralizar também esse texto aqui para ficar organizadinho. Se eu pegar aqui em cima e esperar formar essa mãozinha aqui na parte de cima aqui, ó, tá vendo essa mão aqui, ó? Eu simplesmente venho aqui, ó, e arrasto. Ele trava ali pra gente a linha e mantém aquele cabeçalho travado. Show de bola, maravilha. Como que a gente aplica isso aqui dentro da nossa planilha no Google Sheets? Eu venho aqui e uso a mesma função, a mesma opção de validação de dados. Clico aqui também em adicionar regra, só que ao invés de colocar aqui menu suspenso, eu vou colocar aqui, ó, menu suspenso de um intervalo. Então eu vou selecionar essa opção de menu suspenso de um intervalo. Selecionei essa opção. Agora eu venho aqui no canto aqui, ó, e seleciono justamente essa opção aqui, ó, onde ele vai me pedir para eu poder selecionar qual é o intervalo que eu quero buscar esses dados. Ele abriu essa caixa aqui no centro, eu venho aqui na página 3, que é onde estão os anos, e seleciono aqui os anos, ó. Selecionei os anos, e já vai aparecer o intervalo selecionado, dou um OK. Olha só, ele já carregou aqui todos os anos para a gente, clico em concluído e pronto. Ele já fez ali pra gente a seleção. Se eu voltar aqui na minha guia, ó, posso fechar aqui, ele já vai trazer pra gente aqui, ó, todos os anos, já buscando lá do intervalo. Ou seja, não precisa digitar ali, não tem um trabalho maior de ficar digitando. Se eu tivesse uma sequência muito maior de anos para poder fazer isso, pelo intervalo é mais interessante a gente produzir essa nossa lista aqui. Show de bola? Então já temos aqui o nosso primeiro ponto produzido, que é o ano. Vou selecionar aqui o ano 2020, só para ter ele como base ali e justamente a gente conseguir trabalhar agora a nossa modificação da fórmula dentro do Google Sheets. Então, bora modificar
colocar aqui essa fórmula justamente para a gente conseguir trabalhar. Com a nossa fórmula aqui em cima selecionada, como a gente já sabe que o que muda é só essa parte do ano, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse ano aqui, ó. Vou fechar a minha aspas e vou falar que a fórmula ela só vem até aqui. Nesse ponto eu vou incluir agora uma variável, que é justamente o ano, ou seja, como eu sei que ele muda, eu vou vincular ele justamente àquela célula ali, ó. Fechei a aspas, travei o meu primeiro intervalo ali de radical da minha URL, ou seja, criei um radical para a URL, certo? Para eu poder juntar uma informação com a outra aqui dentro do Google Sheets, eu vou utilizar aqui ó, o e-comercial. Então você seleciona o e-comercial aí no seu teclado e justamente a gente vai ter essa opção aqui. Ó. Selecionou o e-comercial, simplesmente eu venho aqui ó, e clico dentro do ano. Ele já selecionou ali para mim, ó, que é a célula A2, certo? Só que aí eu preciso terminar a URL com esse ponto ASP. Né, que é a finalização da URL. O que eu faço? Coloco outro e-comercial, apago aqui para tirar esse espaço, abro uma nova aspas duplas e também coloco esse texto aqui ó, entre aspas duplas, ou seja, eu fiz uma divisão da URL, onde eu removi o ano que estava estático, vinculei ele a uma célula, coloquei a primeira parte ali entre parênteses, entre aspas duplas e coloquei também o final entre aspas duplas. Quando eu formar essa URL agora de forma dinâmica, ele vai considerar e vai formar uma única URL para mim. O restante mantém inalterado, eu não altero nada no restante. Clico aqui no final e dou Enter. Olha só, ele já vai buscar os feriados ali no caso para o ano de 2020. Pronto, a gente já automatizou aqui a nossa busca de feriados dentro do Google Sheets e agora se eu trocar aqui os anos aqui, ó, ele simplesmente vai alterando para a gente. Se eu quiser saber inclusive os feriados de 2025, também ele já vai buscar. 2026, maravilha, também já trouxe aqui para a gente. Se eu tivesse outros anos aqui, ele também já vai trazer essa busca de feriados para a gente dentro do Google Sheets. Então ficou uma parada bem interessante, algo bem legal para a gente conseguir trabalhar aqui dentro da ferramenta. Show de bola? Agora é só formatar a tabela, por exemplo, eu posso vir aqui em cima aqui, ó, seleciono todo esse intervalo, venho aqui em formatar dentro do Google Sheets, clico aqui em mesclar todas e posso colocar aqui o nome aqui de calendário de feriados. Calendário de feriados. Venho aqui no balde, coloco também uma cor, coloco a letra aqui em branco, coloco um negrito e pronto, a gente já tem aqui mais ou menos formatado. Também seleciono essa parte aqui, venho aqui em mesclar todas e posso escrever aqui, ó, selecione o ano, para a pessoa poder entender que ela tem que selecionar o ano ali na parte lateral. Posso também colocar aqui como um cinza mais claro e pronto. A gente já tem aqui a nossa base estruturada dentro do Google Sheets para trabalhar e trazer esses feriados de maneira super interessante. A gente também tem um vídeo aqui no canal gravado explicando como que você pode criar um calendário automático, só que utilizando o Excel. Então, se você tem interesse e quer saber como você cria um calendário automático dentro do Excel, clica no vídeo aqui em cima para você poder também aprender a criar isso de forma automatizada e trabalhar essa questão de data de maneira bem mais automática dentro dessas duas ferramentas. Show de bola? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de comentar aqui embaixo o que é que você achou, se isso te ajudou em alguma coisa aí no seu local de trabalho, no seu dia a dia. Se esse conteúdo foi relevante para você, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir, ativa as notificações. O meu nome é Daniel, foi um prazer trazer esse conteúdo, um abraço e até a próxima.